Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 90. Salmo 90. E como a minha tradução é diferente, eu peço que seja projetado o Salmo 90 ali, para eu ler juntamente com os irmãos. Nós vamos ler todos juntos este Salmo. E vamos ficar de pé, ler de pé a palavra de Deus. E depois nós iremos orar. Leiamos juntos. Salmo de número 90. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, que estás presente, Senhor, e que conhece as nossas vidas, e que nos viu antes, quando ainda éramos uma substância informe, como diz o Salmo 139, e que nos escolheu, como disseste a Jeremias, a ele e a nós, antes da fundação do mundo, e que nos amou com amor eterno e nos atraiu com benignidade. Nós te louvamos e suplicamos a iluminação do teu Espírito, a fim de que possamos, ó Deus, meditar na tua santa e bendita palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, o livro de Salmos é, de fato, reputado por todos nós, crentes, um dos mais belos livros da palavra de Deus. E uma das coisas que eu gosto, uma das razões pelas quais eu gosto desse livro é que ele retrata a teologia aplicada na vida dos seus servos, na vida de cada um de nós,
ler os salmos, é ver como os crentes do passado oraram, é ver como eles criam no mesmo Deus no qual nós cremos, é ver como eles sofreram, foram afligidos e suportaram e colocaram as suas vidas dentro do contexto da fé na presença de Deus. Este salmo tem como centro o verso de número 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou, em outras palavras, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ter conhecimento não está na mesma proporção de ter sabedoria. A sabedoria é o conhecimento aplicado. A sabedoria, ela é vista, o crente é cheio do Espírito Santo e sábio quando ele pratica a palavra de Deus, quando ele vive a palavra de Deus, em quaisquer circunstâncias, a sua fé sempre firme. O livro de Salmos não foi escrito todo de uma vez. Este salmo é, de certo, o mais antigo salmo escrito. Moisés, que viveu aí por volta de 1500 a.C., e o cânon do Velho Testamento certamente foi fechado depois do cativeiro. Então, nós temos aí aproximadamente, talvez 1000 anos. O livro foi editado. Então, houve um editor ou editores que pegaram todo este manancial de bênçãos e os compilaram nessa ordem. E é interessante que o Salmo 89, ele é o salmo que mostra e que fala é um salmo de Etã, e fala da linhagem davídica, da dinastia de Davi. E apresenta, de fato, uma incerteza porque a dinastia de Davi era formada, portanto, por pessoas como nós, que eram pecadores e frágeis. E essa dinastia, ela fracassa, portanto, quando o povo se vê no cativeiro, na Babilônia. E, de certo, o editor, então, percebeu isto e colocou, logo depois do Salmo 89, que fala desse fracasso, a oração de Moisés, o Salmo de número 90. Aqui Moisés, portanto, que certamente já era um homem com mais de 80 anos de vida, porque o seu ministério, ele liberta o povo quando tinha cerca de 80 anos, e ele reflete sobre a vida, a nossa vida. Aqui, portanto, ele admite de maneira muito tranquila que o fracasso da linhagem davídica se deu por causa do pecado, por causa da depravação total do ser humano. Então, mas ele, como diz o título, um homem de Deus, ele aqui mescla alguma coisa da teologia lá do livro de Deuteronômio. E no capítulo 33, portanto, quando ele faz a sua bênção, o seu cântico ao povo de Israel, o penúltimo capítulo do livro, ele, nessa ocasião, diz a mesma coisa que ele diz aqui: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, tu és o refúgio do teu povo. Ou seja, um lugar de habitação, Nós, amados, não sei qual é a índole da sua pessoa, mas há pessoas que são viajantes, aventureiras. Você é assim? O viajante, o aventureiro, ele gosta de sempre estar procurando novos lugares, sempre planejando uma nova viagem, e como nos nossos dias, fazendo fotos e tirando selfies. Outros são caseiros, não são aventureiros, e esses gostam de preparar o seu lar, nos mínimos detalhes, o seu ninho. E a gente observa que em ambas as figuras está presente algo que marca o ser humano, que é a busca de um lugar de habitação, a busca de um lar. Isto por quê? Porque fomos expulsos do nosso lar verdadeiro. Fomos criados para viver no paraíso pelo Criador, nosso Pai.
e por causa do pecado fomos expulsos, e desde então, ou fazendo aventuras, ou enfrentando desafios, ou cuidando de modo todo especial do nosso cantinho, e enfeitando, ornamentando, nós estamos buscando um lar. Contudo, vejam que isto para nós é algo que nós devemos descobrir pela fé. O nosso verdadeiro lar é esse lugar de habitação, a presença do nosso Deus. E diante disso, o título da nossa meditação nesta noite é exatamente o Salmo de número, o versículo de número 12, que diz: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Vamos então examinar as lições que esse texto nos traz, para que possamos então ficar muito mais contentes por conta de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Deus, portanto, é eterno. Ele é o nosso refúgio. A nossa vida em Deus, a nossa vida pela fé, desde o dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, ela ficou muito mais compreendida, entendida por nós, como que ligada à criação. E é assim que Moisés começa nos versos 1 e 2, dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações, antes que os montes nascessem, a criação, antes que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Trata-se de uma confissão de fé, mas essa confissão, ela vai reverberar no Novo Testamento, nas palavras, por exemplo, de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 20, onde ali, portanto, mais uma vez ele diz, vamos até lá examinar o que diz a palavra de Deus nesse versículo. João 14, verso de número 20. Então aqui diz o seguinte: no dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Então vejam, exatamente esse lugar de habitação aponta para esta verdade. Isso significa segurança para cada um de nós, segurança física, segurança emocional e, sobretudo, segurança espiritual. Isso significa também que nos fala de intimidade. Como diz o Salmo 25, verso 14, a intimidade do Senhor não é para todos, é para aqueles que o temem, para aqueles que, na verdade, estão dentro da aliança com Deus. Assim é também que no mesmo Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, nós encontramos, abra lá, as palavras que corroboram as que acabamos de ler. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Então, amados irmãos, vejam, além de segurança, é isso que nos fala a ideia de intimidade ou de lugar de refúgio. Também esta verdade nos fala acerca de conformação. Ou seja, os crentes, eles se tornam tão repletos da palavra de Deus, tão cheios da palavra de Deus, tão impregnados da vida de Deus, que a vontade deles, a nossa vontade, ela vai como que sendo refinada com o passar do tempo, pela própria vontade de Deus. Essa é uma verdade espiritual, mas é também uma verdade real. E vamos então procurar entender isto. É claro que Deus sendo o nosso lugar de habitação e o nosso refúgio, isto tem um aspecto espiritual, alguns diriam até místico, mas esse conceito, exatamente por essa causa, ele é difícil de apreender, difícil de cada um de nós perceber.
C.S. Lewis nos ajuda ao tratar desse assunto, dizendo a seguinte frase: ele nos compara a crianças que não querem deixar de brincar na lama para passar as férias na praia, pois não fazem ideia do esplendor que é o mar. Então, esse indício de intimidade, ele regia essa realidade espiritual, regia o Israel antigo e se amplia para nós em Cristo Jesus, amados irmãos. E essa é, na verdade, uma das verdades que nós precisamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Deus é o nosso refúgio, Deus, portanto, é o nosso contexto. O livro de Hebreus, ele nos fala acerca disso também, e ali, portanto, no livro de Hebreus, nós encontramos um versículo que diz que a nossa fé e a nossa esperança é como uma âncora das nossas almas, que passa para o outro lado do véu, e que sustenta a nossa vida diante dos balanços, diante das agruras, dos problemas e dos desafios desta vida. Então, precisamos refletir e meditar sobre essa verdade. Precisamos entrar, portanto, dentro desse lugar de habitação que é o nosso Deus. Quando vimos a igreja, vimos exatamente para esse lugar de habitação. Quando saímos da igreja, estamos nesse lugar de habitação. Desde o dia em que entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, e se há alguém aqui que ainda não entregou, entregue o seu coração a Jesus, porque nós precisamos, e vejam, não é somente o fato de, por exemplo, o sonho de todo brasileiro, não somente do brasileiro, mas de todo ser humano, é ter uma casa própria. Por quê? Não é por quê? Ora, há uma resposta que a Escritura nos dá para esse anseio. Também, observem que todas as histórias, todos os filmes, todas as histórias que nós lemos ou assistimos, nós queremos e desejamos que elas sejam boas histórias e que tenham finais felizes. E todas elas, portanto, sempre há um herói, e sempre há também alguém que resgata, alguém que salva, alguém que ajuda. E isso calha muito bem dentro de todo ser humano. E nós vivemos assim, somos assim, porque precisamos de Deus. Você precisa de Deus. Você precisa entender, veja, ensina-nos a contar. Esse contar aí não é o contar da matemática. Esse contar aí é o contar entendimento, levar em consideração, entender os nossos dias e alcançar então um coração sábio. Um coração sábio é um coração tranquilo. Um coração sábio é um coração equilibrado. Um coração sábio é um coração, portanto, que passa pelas dificuldades desta vida, mas entende que todas elas passarão. Por quê? Porque a sua vida está ancorada por essa âncora da fé, que é derramada em nossos corações. Isto não vem de vós, diz a palavra de Deus, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E essa fé, ela é, portanto, aquilo que nos sustenta e que nos leva a agradar a Deus, como diz a carta aos Hebreus, e que, portanto, dá equilíbrio às nossas vidas. Mas é claro que isso não é algo tão fácil, por isso, a partir do verso de número 4, aliás, a partir do verso de número 3, Moisés começa a falar daquilo que é o ser humano, da efemeridade humana. E ele diz: fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para ti 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem, são como a grama que nasce pela manhã e pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com tua fúria.
Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos pela vida debaixo da tua ira e terminamos os nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam a 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor que te é devido. Aqui, Moisés está a refletir sobre a fragilidade humana. E talvez, ouvindo a exposição dos 2 primeiros versículos, você tenha imaginado: isso é tão difícil, eu não consigo compreender. Como é que isso pode se dar na minha vida e se tornar algo prático em mim? Ora, para isso, vejam, é preciso também, porque se o nosso tema é ajuda-nos a entender como a vida é breve, a pergunta que o versículo nos propõe é: como é que Deus pode nos ajudar a entender como a vida é breve? Então, a primeira lição é, olhando para a eternidade de Deus, sabendo que Ele é eterno e que Ele é o lugar da nossa habitação. Mas, vejam só, isso não é suficiente. Nós precisamos olhar para nós, precisamos olhar para a nossa pequenez, precisamos compreender que somos pecadores e que somos falhos. E é por isso que Moisés, ele diz estas coisas. Moisés aqui certamente, vejam, ele está falando daquilo que era o quadro geral na sua época e talvez, de certo modo, ainda hoje. A idade do ser humano, 70 anos, 80 anos, ele diz que são cheios de canseira e de enfado. Mas Moisés não era assim, está bem? Não era assim. Porque com 80 anos é que ele começa o grande desafio da sua vida. É que com 80 anos é que ele começa a colocar no papel as suas ideias. Ele é o autor deste salmo, e eu acredito, e também outros estudiosos da Escritura, que o Salmo 91 e 92 também pertencem a ele, ou poderiam claramente pertencer, porque os temas retratados no Salmo 90 estão presentes no Salmo 91, porque o Salmo 91, aquele salmo bem conhecido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é aquele que diz que o Senhor é o seu refúgio. Então, portanto, é o mesmo ensino teológico. E o Salmo 92 também fala dessa intimidade com Deus e dessa alegria em louvar o nosso Senhor. Então, amados irmãos, vejam, nós precisamos compreender a nossa natureza. Precisamos nos libertar da filosofia do carpe diem. Conhecem a frase célebre em latim, carpe diem? Aproveite o seu dia, aproveite a vida. Então, é claro que isto parece uma boa filosofia para se viver, contudo, ela não pode ser colocada amplamente em prática, porque o ser humano só vai aproveitar de fato o dia se ele aproveitar a vida, se ele tiver comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, sem ter uma compreensão do que é a vida, do que é a existência humana, não há possibilidade de uma felicidade real e duradoura. Uma felicidade que seja imbatível, segundo o dizer de Paulo lá em 2 Coríntios, quando diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Ou seja, o coração de uma pessoa que teme a Deus é um coração paradoxal, onde a tristeza pode estar presente, mas a tristeza não expulsa completamente a alegria, porque essa alegria, como diz um cântico que se cantava antigamente, essa alegria não vai mais sair de dentro do nosso coração, porque ela foi posta por Deus, e tudo que Deus faz é bom e é para sempre. Então, amados, para isso nós precisamos, então, como Moisés compreendia, para que possamos entender os nossos dias, contar os nossos dias, compreender a nossa natureza mortal, que obscurece a visão
da luta que há dentro de cada um de nós entre a vontade de Deus e também a vontade humana. Essa luta, ela é obscurecida dentro de cada um de nós. Por isso é que a consciência da eternidade de Deus, que não é isolada, mas que, embora seja um atributo que Deus não pode dar a nós, que é incomunicável da forma como Ele a tem, mas Ele nos dá em Cristo vida eterna, ou seja, Ele nos abraça na sua eternidade, Ele dá sentido à nossa vida e tira, portanto, o grande fantasma da morte do horizonte das nossas vidas, para que possamos ficar tranquilos e saber, como diz, e cantar, como diz Paulo lá em Romanos 8, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente ou do porvir, podem nos separar do amor de Deus, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então, a visão da brevidade da vida, portanto, da brevidade da vida do homem, isso nos ajuda a entender o nosso lugar de habitação. Isso estabelece um contorno, estabelece um contexto de nossa segurança e da necessidade de nós avaliarmos a nossa vida. Veja, a Bíblia diz em relação ao povo de Israel: não existe um povo tão sábio, não existe um povo que tenha leis tão justas e tão amadurecidas e tão perfeitas. Assim também, essas verdades podem ser ditas a cada um de nós. Eu costumo dizer, amados irmãos, à minha igreja, que é na igreja, nos cultos, que se aprende a viver, que se aprende a ser feliz, que pode-se, na verdade, aprender a verdadeira sabedoria que foi colocada para fora das grandes universidades do mundo, como Harvard e tudo mais. E eu costumo dizer ainda mais, não é nos departamentos de filosofia dessas grandes universidades que você vai aprender a verdadeira sabedoria, e que você vai aprender a ser boa gente, e que você vai aprender a ser feliz, e que você vai aprender a ter um coração tranquilo e manso como o do Salvador. É na igreja, ouvindo a palavra de Deus, é recebendo a palavra de Deus e encharcando o seu coração e a sua mente com o ensino da palavra do Senhor. É isto, amados irmãos, é neste aspecto que está a nossa segurança, a nossa felicidade, apesar de todos os reveses, de tudo aquilo que há ao nosso redor. Então nós aprendemos a avaliar, portanto, as nossas vidas, exatamente, observem, compreendendo a nossa finitude, a nossa pequenez, mas diante da grandeza de Deus, desse Deus tão maravilhoso e que nos ama tanto, que na verdade nos puxou para a sua eternidade, nos dando também a vida eterna, dando sentido às nossas vidas e dando o maior sentido, portanto, que a vida de um ser humano pode ter. Então, por fim, Moisés, ele se encaminha para o desfecho do Salmo, a partir do verso de número 13, olhe aí. E esse trecho final, portanto, se os versos 1 e 2 falam da eternidade de Deus, e se os versos 3 até 11 falam da brevidade, da pequenez, da pecaminosidade do ser humano, da nossa fragilidade emocional, física, etc. Agora, Moisés começa verdadeiramente a orar e a pedir. E ele pede a graça de Deus. A graça, portanto, está aqui presente. A graça não é uma doutrina, portanto, que foi trazida à luz tão somente no Novo Testamento. Ela está ali, portanto, presente também no Velho Testamento. Ela permeia o Salmo como um todo. Vemos que após a reflexão da ordem, não é?
da grandeza de Deus e da ordem do mundo. Então Moisés, ele ora, mas o que é que ele pede? Ele não pede riqueza, ele não pede saúde, ele não pede bens, ele suplica, pelo contrário, a compaixão divina, o favor divino não merecido. E ele diz o seguinte: ó Senhor, volta-te para nós, até quando te demorarás? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição, compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez, que os nossos filhos vejam a tua glória, e seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. E Senhor, faze prosperar nossos esforços, sim, faze prosperar nossos esforços. É interessante que você pode observar na sua Bíblia, o Salmo começa com a palavra Senhor, não é verdade? Senhor, e observe, apenas a primeira letra é maiúscula, as outras são minúsculas. Aqui no original está a palavra Adonai. Senhor, Ele é o Senhor de toda a terra, o dono da criação, o Senhor de todas as coisas. Mas quando Ele vai orar, Ele usa, veja só o verso de número 13, Senhor com todas as letras maiúsculas, o nome de Deus, o nome da aliança, o nome de Deus de família, compreende? O nome com o qual Deus se revela a nós, o seu povo, a você, seu filho e sua filha, é esse nome. E ele fala e diz assim, porque oração é coisa íntima, é um relacionamento, é uma conversa íntima com o nosso Pai Celeste. E oração, portanto, não pode ser feita de maneira distante e de maneira burocrática. A oração é uma conversa de amor com o nosso Pai Celeste. E ele diz, ó Senhor, e suplica, tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos a cada manhã com o teu amor, ou seja, com a tua misericórdia. Aqui, portanto, no original é Hesed, palavra que é traduzida comumente nas nossas Bíblias por misericórdia, para que cantemos de alegria até o final da vida. Então, vejam, ele usa o nome da aliança, ele busca a graça de Deus, que vem do nosso lugar de habitação, que é o nosso Deus. E vejamos que no Sermão do Monte, Jesus ele ensina para nós não fazermos das nossas necessidades básicas da vida o nosso objetivo principal. Nesta noite, você que está aí, ouvindo a palavra de Deus, qual é o objetivo da sua vida? É o seu trabalho? É a sua família? São os seus bens? Qual é o objetivo da sua vida? Qual é, portanto, a meta, o objetivo pelo qual você luta e se desgasta? Certa feita, uma irmã da minha igreja me levou na sua casa. E a casa era uma casa muito bonita e muito bem localizada aqui na cidade. E ela disse, pastor, você está vendo isso? Mas nestas paredes, pastor, tem o meu sangue. O meu sangue. Que pena, não é verdade? Dá a vida e o sangue por barro e tijolo e cimento, não é? Areia e cimento. Então, vejam que Jesus, ele diz que nós não devemos colocar isso como objetivo principal, porque ele diz assim, Deus sabe que vocês precisam disso e Ele proverá. Nós devemos, de outra forma, buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. O Salmo, portanto, ele termina apontando para o mesmo lugar, partindo, evidentemente, não das nossas necessidades físicas, mas das nossas necessidades de realização pessoal. Realização pessoal. Todo ser humano, ele quer ser realizado pessoalmente e se sentir realizado. Então, o Salmo, portanto, nos leva para isso. Fomos criados por um Deus que tem propósito, um Deus que trabalha até agora,
um Deus que não tem monotonia na sua vida, mas só alegria e contentamento, e que é um ser plenamente realizado, e nós, como seus filhos, precisamos também aprender a sermos pessoas realizadas e felizes e completas, como é o nosso Deus. E é pela graça que vem tudo isso, é pela graça, é o favor imerecido de Deus. E ele diz, orando não somente pelo presente, mas olhando para o futuro. E vejam, se este salmo foi colocado aqui, e observem a inteligência por trás, portanto, até da arrumação dos textos bíblicos pelo editor, que também foi dirigido por Deus. O Salmo 89 retrata a falência da nação de Israel, a falência da vida espiritual do povo de Israel. Mas não há falência para o verdadeiro e genuíno povo de Deus, para um verdadeiro e genuíno crente no Senhor Jesus, que não possa ser, portanto, transformada em bênção. E por isso vem o Salmo 90 trazendo essa palavra de encorajamento e essa palavra de consolo. Vem organizando, observe, organizando o nosso pensamento, está bem? Dando para nós os referenciais necessários para que você saia daqui e viva uma semana abençoada por Deus, sabendo quem você é, sabendo quem criou os céus e a terra, sabendo quem foi que puniu o ser humano com a morte e com as enfermidades, que são as filhas preferidas da morte, mas sabendo que todo esse sofrimento e toda essa dor tem uma solução. A solução é Cristo Jesus. Por isso receba Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Receba, não endureça o seu coração, creia nele, ele é maravilhoso. E nós, portanto, podemos dizer isso de cadeira, não é? Eu e o reverendo Antônio comemorando os seus 40 anos de ministério. Nós vivemos uma época, como ele disse, de avivamento. Por quê? Porque de repente, sem quem nem para quê, muitos jovens largaram seus cursos, largaram suas profissões, engenharia e também direito e outros quaisquer, e foram. E na época era bem diferente do que é hoje. Quando se ia para o seminário, muitas pessoas dentro da própria igreja diziam, você vai sofrer, e só contavam coisa ruim da vida no seminário e também da vida de pastor. Mas os nossos corações estavam tão aquecidos e ardendo de fé pelo Senhor, e de paixão e de amor pelo Senhor Jesus, que fomos. E olhando para trás nessa caminhada, que não é tão longa, e que não acabou, porque vejam, nós não devemos pensar que fazer 40 anos, e assim é que eu penso, e essa é a minha palavra também para o meu querido e amado colega, está bem? Moisés não queria se aposentar, lembram disso? Moisés não queria se aposentar. Moisés, ele tinha falhado e Deus havia castigado ele dizendo, por que você não falou à rocha? Porque a grande questão era ele glorificar, e este é o sentido das nossas vidas. Nós vivemos para glorificar a Deus. O fim principal do homem, nosso breve catecismo, primeira pergunta, é adorar a Deus e alegrar-se nele para sempre, em todo o tempo. Então, Moisés, a situação foi colocada para ele, ele estava estressado. Ele era um homem muito manso, mas naquele momento ele perdeu a mansidão. E Deus disse, fala à rocha, diz assim, ó pedra, dá água aí para o povo. Mas ele pegou o seu cajado e bateu com toda a força do seu braço na rocha. Deus deu água, mas o milagre não foi inusitado, inesperado, extraordinário. E aí Moisés perdeu o privilégio de entrar na terra prometida. Mas vocês pensam, eu estou, por exemplo, que ele se acomodou diante disso? Não. Eu estou expondo o livro de Êxodo na minha igreja, e eu estava observando
No dia em que eles estavam entre os capítulos 20 e 24, quando Moisés recebe as tábuas da lei, eles estavam num platô, e havia até onde Deus estava uma distância de cerca de 800 metros, e Moisés subiu e desceu, naquela ocasião, várias vezes o monte, várias vezes. E quando, portanto, diz a palavra de Deus que o seu vigor não se abateu com 120 anos, e que não era normal, porque observem o que ele diz no verso, 10, sobem a 70 anos, ou a 80, e tudo é canseira e enfado, mas não para ele, mas não somente Moisés, mas Caleb também, porque Caleb tinha uma esperança, e com 85 anos ele diz: a minha disposição para ir para a batalha e para voltar é a mesma de quando eu tinha cerca de 40 anos, porque ele tinha uma esperança também. Deus havia feito uma promessa para ele, uma promessa maravilhosa de dar uma terra, um lugar para que ele pudesse habitar, e ele creu na promessa de Deus. O homem de fé é abençoado por Deus. E esses homens, portanto, eles não queriam se aposentar. E por isso é que eu digo que há uma concatenação entre os Salmos 90, 91 e 92, porque o Salmo 92 termina dizendo o quê? Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto e todo o seu proceder é fiel. Ou seja, para pregar a palavra de Deus, para dar bom testemunho da sua fé, para estar engajado na igreja. A igreja, amados, é a coisa mais linda do universo. A igreja é, portanto, a obra majestosa de Deus, transformando-nos em filhos perfeitos, em seres humanos perfeitos, em seres maravilhosos. Deus está, portanto, trabalhando em nós, e vai tirar e enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e tirar toda a rusga, e tudo aquilo, portanto, que marca as nossas vidas como consequência do pecado. Moisés não queria se aposentar, e a sua oração é: vejam, faze prosperar os nossos esforços. Sim, faze prosperar os nossos esforços. Ou seja, confirma a obra das nossas mãos. Essa obra das nossas mãos, irmãos, não é uma casa que a gente constrói, não é de maneira nenhuma um outro projeto qualquer neste mundo, mas é a grande obra da redenção, da qual nós nos tornamos participantes. Não somente nós, pastores, presbíteros e líderes, mas você também. O chamado, a grande comissão é para você, para construir a igreja, para pregar o evangelho, para ser cheio do Espírito Santo, e para quando passar por alguma dificuldade na sua vida, você lembra deste salmo e diz assim: Senhor, Tu és o meu refúgio de geração em geração. Tu és o meu refúgio. Vem, Senhor, volta-te para mim e sacia nesta manhã, neste dia, a minha vida com o Teu amor, para que eu cante de alegria. Você já orou assim? Senhor, equilibra na minha vida. Equilibra na minha vida, portanto, os dias de aflição e os dias de felicidade. Nos cultos de oração, às vezes a gente não vê o povo de Deus orar assim, pois o livro de Salmos é um livro de oração que nos ensina a orar. Se você orar pedindo as coisas que Moisés aqui está pedindo, você vai receber, porque é uma oração inspirada, uma oração que venceu, portanto, milênios para chegar até nós, porque é a oração que o Espírito Santo de Deus orou através do seu servo Moisés. Portanto, amados irmãos, vamos entender como a vida é breve, mas não vamos ficar abatidos por isso. Não, vamos viver com sabedoria e praticar a palavra de Deus, e orar para que Deus nos abençoe e nos alegrar porque fazemos parte da igreja,
E podemos também, como Antônio disse, nós já trabalhamos juntos, já fui seu pastor auxiliar, e muitos rostos aqui são rostos amados e queridos de irmãos nossos. E nós abençoamos vocês em nome de Jesus, para que a palavra de Deus crie raízes no seu coração e na sua vida, para a sua felicidade e a sua alegria, e para a glória do Senhor. Amém.